Às vezes, o amor se transforma em uma gaiola invisível, onde as grades são feitas de palavras duras e o cadeado é o silêncio imposto. Esta é a história de Heloísa, uma mulher que aprendeu, da maneira mais dolorosa, que o controle de um homem sobre o tempo dela era, na verdade, uma tentativa de apagar sua existência. O que Ricardo não sabia é que, ao exigir o silêncio, ele deu a ela o espaço necessário para planejar uma liberdade que ele jamais seria capaz de prever. Prepare-se para uma jornada de redescoberta, onde o desprezo se torna o combustível para uma virada de jogo implacável. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som do ponteiro do relógio de parede da sala nunca pareceu tão alto. Tic-tac, tic-tac. Cada batida ecoava no meu crânio como se fosse um martelo atingindo um prego. Eu estava sentada à mesa de jantar, observando o vapor que subia da caneca de café, agora já morno. O aroma do grão torrado, que antes me trazia conforto, agora me provocava uma leve náusea. À minha frente, Ricardo terminava de comer seu sanduíche com uma calma que beirava o sadismo. Ele não me olhava. Seus olhos estavam fixos na tela do celular, o polegar deslizando, mecanicamente pelas redes sociais, ignorando a minha presença, como se eu fosse apenas mais um móvel decorativo naquele apartamento no coração de Curitiba. Nós estávamos juntos há 3 anos. 3 anos de uma construção que, eu percebia agora, fora erguida sobre areia movediça. No início, Ricardo era o homem que todas as minhas amigas invejavam. Ele era atencioso, seguro de si, um arquiteto em ascensão que parecia saber exatamente o que queria da vida. Eu, Heloísa, uma designer gráfica que sempre buscou harmonia nas cores e nas formas, achei que tinha encontrado o meu equilíbrio, mas a harmonia foi se perdendo. O que começou como cuidado se transformou em controle. O que era opinião virou ordem. E ali, naquela noite de terça-feira nublada, a corda finalmente arrebentou. Ricardo, a gente precisa conversar sobre o próximo final de semana, eu disse. Minha voz saindo um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Meus pais estão vindo do interior e eu gostaria que você fosse ao jantar com a gente. Faz meses que você não os vê. Ele nem sequer levantou a cabeça. Continuou mastigando, o som da mastigação preenchendo o silêncio pesado da cozinha. Senti um calor subir pelo meu pescoço, uma mistura de humilhação e uma raiva que eu vinha engolindo há tempos. Eu já disse que não gosto desses jantares. Heloísa, seus pais sempre fazem as mesmas perguntas sobre o meu escritório, sobre quando vamos casar. É um tédio mortal, ele respondeu, finalmente largando o celular, mas mantendo o olhar frio e distante. Não é sobre você ser entretido, é sobre estar presente na minha vida. Minha voz subiu um tom. Eu sinto que estou sempre implorando por um espaço na sua agenda, por um pouco da sua atenção. Parece que eu tenho que agendar uma audiência para conseguir passar um tempo de qualidade com o meu próprio namorado. Ricardo deu um suspiro longo, teatral, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Ele limpou os cantos da boca com o guardanapo de pano, levantou-se lentamente e caminhou até mim. Ele não me abraçou. Ele apenas se debruçou sobre a mesa, invadindo o meu espaço pessoal, os olhos fixos nos meus, desprovidos de qualquer empatia. Escuta bem o que eu vou te dizer, porque eu não vou repetir. Ele começou, a voz baixa e cortante como uma lâmina de barbear. Eu estou cansado dessa sua cobrança emocional barata. Eu trabalho 10 horas por dia, lido com prazos e clientes difíceis. A última coisa que eu quero é chegar em casa e ter alguém no meu ouvido reclamando de falta de atenção. Eu tentei interromper, mas ele levantou a mão, me calando. De agora em diante, eu decido. Quando nos vemos. Eu decido quando eu tenho energia para lidar com você. Pare de me cobrar. Pare de me pressionar. Se eu quiser te ver, eu te ligo. Se eu não ligar, é porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Entendeu? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu conseguia ouvir o barulho dos carros passando lá embaixo, na Avenida Batel, e o som da chuva fina que começava a bater no vidro da janela. Minhas mãos estavam geladas. Eu esperava que ele estivesse brincando,
que fosse apenas um momento de estresse, mas a expressão dele era de uma seriedade gélida. Ele estava estabelecendo os termos da minha rendição. Ele estava me dizendo que eu era um acessório opcional na vida dele. Eu não disse uma palavra. Senti uma lágrima solitária escorrer, mas a limpei rapidamente antes que ele visse. Eu apenas assenti silenciosamente, um aceno de cabeça que ele interpretou como submissão, mas que, no fundo da minha alma, foi o primeiro passo de uma retirada estratégica. Ótimo, ele disse, pegando as chaves do carro sobre o balcão. Vou passar a noite no meu apartamento. Preciso de silêncio para terminar um projeto. Não me ligue. Ele saiu. O som da porta batendo ecoou pelo apartamento vazio, deixando para trás o cheiro do perfume amadeirado dele e o vazio devastador no meu peito. Os dias que se seguiram foram um exercício de tortura psicológica. Na primeira semana, eu acordava e a primeira coisa que fazia era checar o celular. Nada. Nenhuma notificação de WhatsApp, nenhuma chamada perdida. Eu ia trabalhar no estúdio de design, mas minha mente estava em outro lugar. Cada vez que o telefone vibrava, meu coração dava um salto, apenas para ser esmagado ao ver que era uma notificação de banco ou um grupo de trabalho. A ausência de Ricardo era uma presença constante e sufocante. Eu me pegava analisando cada conversa nossa nos últimos meses, procurando onde eu tinha errado. Será que eu realmente cobrava demais? Será que eu era tão insuportável assim? A tática dele estava funcionando. Ele estava me quebrando através do silêncio. No quarto dia, eu quase cedi. Digitei uma mensagem de desculpas, implorando para que ele viesse jantar. Mas, antes de enviar, parei. Olhei para o espelho do banheiro e vi uma mulher com olheiras profundas, os olhos sem brilho, alguém que eu mal reconhecia. Apaguei o texto. Na segunda semana, a tristeza começou a dar lugar a uma clareza fria. Eu percebi que a punição dele não era sobre o meu comportamento, era sobre o poder dele. Ele queria ver até onde eu aguentava. Queria que eu rastejasse de volta. Comecei a observar o meu apartamento, o lugar que eu pagava, sozinha, decorado com o meu esforço, e percebi o quanto de mim eu tinha apagado para caber na vida dele. Ricardo odiava as minhas plantas. Dizia que elas poluíam visualmente o ambiente moderno que ele idealizava. Ele criticava meus quadros coloridos. Passei a ocupar o meu tempo, voltei a pintar, algo que eu tinha abandonado porque ele achava um hobby inútil. Liguei para a minha melhor amiga, a Tainá, que sempre detestou o Ricardo, mas se mantinha afastada para não me magoar. Ele está fazendo o quê? Tainá gritou do outro lado da linha quando contei sobre o ultimato. Elô, esse cara é um sociopata emocional. Ele está te dando um gelo para você ficar dócil. Não ouse mandar mensagem para ele. Eu não vou, Tainá. Eu não vou. 14 dias se passaram, 2 semanas de um silêncio absoluto imposto por ele. Eu já não chorava mais. Eu sentia uma estranha calma. A calma de quem finalmente entendeu as regras de um jogo sujo e decidiu que não ia mais jogar para perder. Eu estava na cozinha, preparando um chá de camomila para tentar dormir, vestida com um pijama velho de algodão que ele odiava, quando ouvi 3 batidas suaves na porta, firmes mas contidas. Meu coração não disparou. Ele pesou. Eu sabia quem era. Ricardo achava que, após 2 semanas de isolamento, eu estaria desesperada para abrir a porta e aceitar qualquer migalha de afeto que ele decidisse me dar. Ele achava que eu estaria pronta para pedir perdão por ter cobrado. Caminhei até a porta, respirei fundo e senti o metal frio da maçaneta. Eu não sabia o que ia encontrar do outro lado, mas sabia que a Heloísa que aceitou aquele silêncio 14 dias atrás não existia mais. Abri a porta lentamente. O ar frio do corredor do prédio, que sempre parecia carregar um cheiro metálico de desinfetante e tapete antigo, invadiu o calor do meu apartamento. E lá estava ele. Ricardo parecia ter saído diretamente de uma capa de revista de arquitetura. Vestia um sobretudo preto de corte impecável, ainda levemente úmido da garoa curitibana, e uma gola alta que emoldurava seu rosto de traços fortes e expressão absolutamente controlada. Não havia um fio de cabelo fora do lugar. Não havia um pingo de remorso em seus olhos castanhos,
que me esquadrinhavam de cima a baixo, com uma mistura de curiosidade e posse. Posso entrar, ou vamos ficar aqui atraindo a atenção do seu vizinho fofoqueiro? Ele perguntou, a voz aveludada, sem qualquer sinal de que tínhamos passado 2 semanas sem um único oi. Dei um passo para o lado, não por submissão, mas por puro choque diante daquela audácia. Ele entrou, deixando o rastro do seu perfume. Aquela fragrância amadeirada cara que eu costumava associar à segurança, mas que agora cheirava a arrogância e controle. Ricardo caminhou até o centro da sala e parou, girando o corpo devagar. Seus olhos se estreitaram quando ele notou as mudanças. O cavalete que eu havia resgatado do depósito estava montado perto da janela, com uma tela ainda em branco, mas manchada de respingos de tinta acrílica azul e ocre. Meus livros de design, que ele insistia que ficassem escondidos no armário para não poluir a estética minimalista, agora estavam empilhados de forma desordenada sobre a mesa de centro. "O que é isso, Meloísa?" ele perguntou, apontando para o cavalete com um movimento de queixo. "Você sabe que eu odeio bagunça visual. Esse apartamento é pequeno demais para esse tipo de hobby." A primeira coisa que ele fez ao entrar na minha casa, após me ignorar por 14 dias, foi criticar a minha tentativa de retomar a minha própria identidade. Senti um nó na garganta, mas o desfiz com um gole seco. "É a minha casa, Ricardo. E esse é o meu trabalho de conclusão para o curso de ilustração que eu comecei", respondi, tentando manter a voz estável. "E você, o que faz aqui? Achei que você ainda estivesse decidindo quando eu era digna da sua companhia." Ele deu um sorriso de canto, aquele sorriso que ele usava para desarmar clientes difíceis. Aproximou-se de mim, reduzindo a distância até que eu pudesse sentir o calor do seu corpo. Ele estendeu a mão e tocou uma mecha do meu cabelo, enrolando-a no dedo. O toque, que antes me daria arrepios de prazer, agora me parecia invasivo, como se um estranho estivesse me tocando em um ônibus lotado. "Não seja dramática, Melô. Eu precisava de espaço. Você estava me sufocando com aquela carência toda. O silêncio foi um remédio para nós dois. Veja como você parece mais ativa. Até voltou a pintar", ele disse, com uma condescendência que me fez querer gritar. Eu sabia que, se eu me afastasse um pouco, você entenderia a dinâmica. Eu sou um homem ocupado, meu amor. O meu tempo é o meu bem mais precioso. Eu olhei para ele, realmente olhei, talvez pela primeira vez em 3 anos, sem as lentes do apaixonamento, né? Ricardo não. Era um homem difícil de lidar. Ele era um homem que não me via como uma pessoa, mas como uma extensão das suas necessidades. Ele não estava ali para pedir desculpas. Ele estava ali para verificar se a coleira ainda estava ajustada. O silêncio foi um remédio. Repeti, sentindo o gosto amargo das palavras. Engraçado. Para mim, pareceu mais um teste de resistência. 2 semanas, Ricardo. Meus pais ligaram, perguntaram de... Você e eu tive que inventar que você estava em uma viagem de negócios em São Paulo porque tinha vergonha de dizer a verdade. Vergonha de dizer que o meu namorado tinha me proibido de falar com ele. Ele revirou os olhos e caminhou até a cozinha, abrindo a geladeira com a familiaridade de quem se sente dono do território. Pegou uma garrafa de água mineral e bebeu direto no gargalo, algo que ele sempre me proibiu de fazer. Seus pais são provincianos, Heloísa. Eles não entendem relacionamentos modernos. E você também está sendo infantil. Eu estou aqui agora, não estou? Ele largou a garrafa sobre o balcão com um estalo seco. Vim te convidar para o coquetel da entrega do edifício Cristal na sexta-feira. É o meu projeto mais importante até agora. Vai estar toda a nata da arquitetura do Paraná lá. Eu preciso que você esteja impecável. Compre um vestido novo. Use aquele cartão que eu te dei e que você insiste em não usar. Senti um clique na minha mente. A peça do quebra-cabeça que faltava. Ele não voltou porque sentiu saudades. Ele não voltou porque percebeu que foi cruel. Ele voltou porque precisava de um acessório para o seu grande evento. Ele precisava da namorada troféu, a designer bonita e silenciosa que sorri para os investidores e faz ele parecer um homem de família bem-sucedido. E se eu disser que não posso ir? Perguntei, cruzando os braços. Ricardo parou.
O brilho de deboche nos olhos dele desapareceu, substituído por uma frieza que me fez recuar um passo, instintivamente. Ele caminhou até mim novamente, mas desta vez não havia charme. Havia ameaça. Heloísa, não comece de novo. Eu decidi que vamos nos ver agora. E eu estou te dizendo que você vai a esse evento. Não me faça perder a paciência. Eu te dou tudo. Te coloco em lugares que você jamais frequentaria sozinha com esse seu salário de freelancer. O mínimo que você pode fazer é ser grata e cooperar. Ele se inclinou e beijou o canto da minha boca. Foi um beijo burocrático, uma marcação de gado. Vou para o banho. Estou exausto. Amanhã cedo temos muito o que fazer. E, por favor, tire esse cavalete da sala. O cheiro de tinta me dá dor de cabeça. Ele passou por mim e seguiu para o meu quarto, jogando o sobretudo sobre o sofá como se fosse o dono do mundo. Fiquei ali parada, no meio da sala, ouvindo o som da água do chuveiro batendo no box. O vapor começou a sair por debaixo da porta do banheiro, misturando-se com o ar frio que ainda restava na sala. Naquele momento, enquanto ouvia o homem que eu achava amar lavando o cansaço do dia no meu chuveiro, algo dentro de mim finalmente quebrou de forma irreparável. Mas não foi o meu coração. Foi a minha paciência. Foi a minha submissão. Ricardo queria decidir quando nos veríamos? Ótimo. Ele queria que eu estivesse impecável no evento dele? Ele teria exatamente o que queria. Mas ele não tinha ideia de que, enquanto ele tomava o seu banho relaxante, eu estava começando a desenhar, mentalmente, não uma tela, mas um plano. Um plano que não envolvia apenas deixá-lo, mas mostrar a ele e a todos os seus amigos importantes do edifício Cristal quem era o verdadeiro arquiteto daquela relação. Peguei o celular e vi que tinha uma mensagem de Tainá. Ele apareceu? Respondi apenas, sim. E ele acabou de cavar a própria cova. Caminhei até o cavalete. Peguei um pincel sujo de tinta preta e fiz um risco firme no centro da tela branca. O jogo de Ricardo tinha novas regras agora, e eu era quem as ditaria. O despertar na manhã seguinte foi acompanhado pelo som irritante e rítmico do moedor de café. Ricardo tinha essa mania de que tudo precisava ser fresco e artesanal, desde que fosse feito por outras mãos que não as dele. Abri os olhos e encarei o teto branco do meu quarto, sentindo um peso no peito que não era mais tristeza, mas uma ansiedade elétrica, como a estática que antecede uma tempestade de verão sobre a serra do mar. Levantei-me e fui até a cozinha. Ele estava lá vestindo apenas a calça do terno e uma camisa branca aberta, operando a máquina de café expresso com a precisão de um cirurgião. O cheiro do café gourmet inundava o ambiente, mas para mim cheirava a hipocrisia. Bom dia, ele disse, sem se virar. Tem uma nota de R$ 400 em cima do aparador. Vá ao Shopping Pátio Batel hoje à tarde. Quero que compre algo elegante para sexta-feira. Nada de estampas infantis ou cores berrantes. Heloísa, pense em algo sóbrio. Tons de cinza, preto ou talvez um azul marinho profundo. Você vai representar o escritório. Ricardo Alencar Arquitetura. Caminhei até o aparador e olhei para as notas de R$ 100, presas por um clipe de metal. Aquilo era o preço do meu silêncio e da minha obediência. Em outros tempos, eu me sentiria ofendida, mas hoje peguei o dinheiro com uma calma que me surpreendeu. Pode deixar. Ricardo, vou escolher algo que ninguém vai esquecer, respondi, minha voz saindo suave, quase doce. Ele finalmente se virou, com uma xícara de porcelana na mão, e me lançou um olhar de aprovação. Ele achava que tinha me domado com o gelo das últimas semanas. Ele achava que eu estava voltando para a caixa onde ele me guardava. Assim que eu gosto, sem drama. Ah, e mais uma coisa, ele disse, apontando para o meu laptop que estava sobre a mesa de jantar. Preciso que você dê uma revisada nos slides da apresentação do Edifício Cristal. Meu estagiário é um imbecil e não sabe alinhar um texto. Como você é designer, pode fazer isso em meia hora. Vou deixar o arquivo aberto no seu desktop. Ele saiu para terminar de se arrumar, e eu me sentei diante do computador. Enquanto o café esfriava na caneca, abri o arquivo que ele tinha transferido. O Edifício Cristal era o orgulho dele, uma torre de vidro e aço com apartamentos de luxo que prometia ser o novo marco arquitetônico de Curitiba.
Comecei a passar os slides, ajustando as margens e a tipografia mecanicamente. Mas então, algo me chamou a atenção. No rodapé de uma das plantas técnicas que ele incluiu como ilustração de conceito, havia um nome quase apagado, escondido sob uma camada de opacidade no software de edição. Usei minhas ferramentas de design para isolar a camada e aumentar o contraste. Projeto original, ARC. Helena Vasconcelos. O sangue gelou nas minhas veias. Eu conhecia esse nome. Helena era uma arquiteta brilhante que tinha trabalhado com Ricardo no início da carreira dele e que, segundo ele me contara uma vez, tinha abandonado a profissão por falta de talento, mas ali estava a prova. O conceito estrutural que tornava o edifício Cristal tão inovador, o sistema de ventilação natural e a sustentação em balanço, não era dele, era dela. Ricardo não era apenas um namorado abusivo e controlador, ele era um fraudador. Ele estava construindo uma carreira inteira sobre o roubo intelectual de uma mulher que ele provavelmente descartou da mesma forma que estava tentando fazer comigo. Fechei os olhos por um momento, sentindo as batidas do meu coração ecoarem nos ouvidos. O plano que eu estava esboçando na noite anterior ganhou cores vivas e detalhes técnicos. Eu não ia apenas deixá-lo, eu ia desmontar a fachada de vidro e aço que ele chamava de vida. Passei o restante da manhã trabalhando na apresentação. Fiz exatamente o que ele pediu. Deixei-a impecável. Mas eu também fiz algo mais. Criei um arquivo oculto, um script de transição, que seria ativado apenas no meio da apresentação oficial, durante o coquetel. Tarde, mas fui ao shopping. O ar-condicionado gelado do pátio Batel contrastava com o calor da minha pele. Entrei em uma das lojas de grife e a vendedora me olhou com aquele desdém velado que reservam para quem não parece pertencer ao lugar. Eu estava de jeans e camiseta, mas tinha R$ 400 dele no bolso e meu próprio cartão de crédito no limite da paciência. Quero o vestido mais impactante que vocês tiverem, eu disse, encarando-a nos olhos. Não quero sóbrio, quero algo que grite. Saí de lá com uma sacola pesada. Não comprei o que ele pediu. Comprei o que a nova Heloísa precisava. Um vestido vermelho sangue, de seda pura, com um corte que não pedia permissão para ser notado. À noite, Ricardo voltou tarde. Ele estava eufórico, cheirando a uísque caro e charuto. Os investidores estão confirmados, Elo, ele exclamou, jogando a pasta de couro sobre o sofá. Se esse evento for um sucesso, entraremos em um novo patamar. Dinheiro grosso, fama, reconhecimento nacional. Ele veio até mim e tentou me abraçar por trás enquanto eu lavava a louça. Senti a rigidez do corpo dele contra o meu e o cheiro de álcool. Era repulsivo. Você revisou a apresentação? Ele sussurrou no meu ouvido. Sim, querido. Está perfeita. Você vai ter exatamente o reconhecimento que merece na sexta-feira. Cada detalhe foi pensado para mostrar quem você realmente é, respondi, mantendo o tom de voz neutro. Ele riu. Um som seco e vitorioso. É por isso que eu gosto de você, Heloísa. Depois que passa aquela fase de rebeldia, você se torna a parceira ideal, obediente e eficiente. Eu continuei ensaboando um prato, observando a espuma branca sumindo pelo ralo. Ele não notou o sarcasmo na minha voz. Ele estava tão cego pelo próprio ego que não conseguia ver o abismo que se abria sob seus pés. Naquela noite, esperei que ele dormisse. O ronco leve e satisfeito dele preenchia o quarto. Levantei-me silenciosamente. Fui até a sala e peguei meu celular. Mandei uma mensagem para Tainá que já estava de prontidão. Tainá, preciso que você localize uma pessoa para mim. O nome é Helena Vasconcelos, arquiteta. Provavelmente não está mais atuando em Curitiba. Preciso falar com ela antes de sexta-feira. A resposta veio em minutos. Pode deixar, Elo. Vou usar meus contatos. O que você vai fazer? Olhei para a tela em branco do meu cavalete na sala. Peguei o pincel e, com um movimento rápido, comecei a pintar chamas. Chamas vermelhas, intensas, que consumiam uma estrutura cinza e sem vida. Vou fazer o que deveria ter feito há 3 anos, Tainá. Sussurrei para o escuro da sala. Vou incendiar o império de mentiras do Ricardo. E vou usar o vestido mais bonito da minha vida enquanto vejo as cinzas caírem. O silêncio do apartamento agora não era mais opressor.
Era o silêncio de um campo de batalha antes da primeira carga de cavalaria. Eu estava pronta. Ele queria decidir quando nos veríamos, pois bem, na sexta-feira, ele veria a última versão de mim que ele teria o desprazer de conhecer. A quinta-feira amanheceu com a alma de Curitiba em sua forma mais pura. Um céu cor de chumbo, que parecia pesar sobre os ombros da cidade, e um vento cortante que soprava do sul, fazendo as janelas do meu apartamento assoviarem. Ricardo já tinha saído cedo para uma reunião de última hora com os engenheiros no canteiro de obras do edifício Cristal. Ele me deixou um bilhete escrito à mão, com aquela caligrafia angulosa e agressiva. Não esqueça de passar na lavanderia para buscar meu terno italiano. E veja se o seu vestido não precisa de ajustes. Quero perfeição amanhã. Apertei o papel entre os dedos até transformá-lo em uma bolinha minúscula e o joguei no lixo. A perfeição dele estava prestes a sofrer um colapso estrutural. O meu celular vibrou sobre a bancada de granito. Era uma mensagem de Tainá com um endereço e um mapa. Lanchonete Doce Encontro, em Pinhais. Ela mora nos fundos. O nome dela agora é apenas Helena. Ela trabalha com restauração de móveis antigos. Ela aceitou falar com você, mas está assustada. Vá logo. Peguei meu casaco de lã batida, minhas chaves e saí. Dirigir até a região metropolitana me deu tempo para pensar. O caminho era ladeado por araucárias cujos galhos pareciam braços, implorando por algo que o céu não podia dar. Eu me sentia assim há anos, implorando por um afeto que Ricardo não possuía. Cheguei ao local indicado por volta das 11 da manhã. Era uma rua tranquila, com um cheiro característico de serragem e verniz pairando no ar. A oficina de Helena ficava em um galpão de tijolos aparentes, nos fundos de uma casinha humilde, mas extremamente bem cuidada. Quando entrei, o som de uma lixa contra a madeira parou abruptamente. Uma mulher de cerca de 40 anos, com os cabelos presos em um coque despojado e o rosto manchado de poeira, branca, me encarou. Seus olhos eram grandes, inteligentes, mas carregavam uma exaustão que eu reconheci imediatamente. Era a exaustão de quem teve a alma sugada por um predador. Você deve ser a Heloísa, ela disse, limpando as mãos em um avental de lona grossa. A amiga da Tainá me disse que você está com o Ricardo. Eu estou saindo dele, Helena. Corrigi, a voz firme. Mas não quero sair de mãos vazias. Eu vi o seu nome nas plantas originais do Cristal. Helena empalideceu. Ela se sentou em um banco de madeira alto e apontou para outro. O ambiente era repleto de móveis em diferentes estágios de recuperação. Uma cristaleira, Luís XV, uma mesa de jantar de jacarandá, cadeiras de palhinha. Havia beleza ali, uma beleza que Ricardo jamais entenderia, pois era baseada na restauração, não na destruição. Aquele projeto, ela começou, a voz falhando. Aquele projeto era o meu sonho de vida, Heloísa. Eu e o Ricardo éramos sócios e, por um tempo, achei que fôssemos mais do que isso. Eu desenhei cada curva daquela torre de vidro. O sistema de balanço foi uma tese que eu desenvolvi na faculdade, mas ele tem um jeito de fazer você acreditar que não é nada sem ele. Ele me convenceu de que minhas ideias eram brutas demais e que ele as tinha refinado. Ele fez o mesmo comigo, mas no campo emocional, eu disse, sentindo uma conexão instantânea com aquela mulher. Ele me deu um gelo de 2 semanas para eu aprender a ser obediente. Helena deu uma risada seca, sem alegria. Ele usou o mesmo manual comigo. Quando eu tentei reivindicar a coautoria do edifício Cristal, ele me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, ele usaria os contatos dele na prefeitura e no conselho de arquitetura para dizer que eu tinha problemas mentais, que eu era instável. Ele destruiu minha reputação antes mesmo de eu conseguir construir uma. Eu perdi tudo, Heloísa. Saí de Curitiba com uma mão na frente e outra atrás, enquanto ele vendia o meu projeto como se fosse o gênio do século. Ele não vai vender mais nada, afirmei, inclinando-me para a frente. Amanhã é o coquetel de lançamento. Ele me pediu para revisar a apresentação. Ele acha que eu sou a namorada, troféu, que só sabe escolher cores de parede. Mas eu inseri algo naquela apresentação. Abri o meu tablet e mostrei a ela o que eu tinha preparado. Helena arregalou os olhos. Um brilho de esperança.
Algo que parecia apagado há anos começou a surgir em sua expressão. Você tem coragem, menina. O Ricardo é um homem perigoso quando o ego dele é ferido. Eu já não tenho mais medo do ferimento dele, Helena. Eu já estou cicatrizada. O que eu preciso de você é o arquivo original, o primeiro esboço, aquele que tem a data digital anterior à fundação do escritório dele. Eu preciso da prova definitiva para que, quando a máscara cair, não reste dúvida. Helena hesitou por um longo minuto. O barulho de um caminhão passando na rua pareceu ensurdecedor no silêncio da oficina. Então, ela se levantou, foi até um cofre antigo de metal nos fundos e retirou um HD externo. Está tudo aqui. Fotos da maquete de papel que eu fiz no meu apartamento, os cálculos estruturais escritos à mão, os e-mails que ele me mandou na época elogiando o meu trabalho antes de decidir que seria dele. Use isso. Use por mim, por você e por qualquer outra pessoa que ele tenha pisoteado para chegar onde está. Saí de lá sentindo o peso do HD no meu bolso como se fosse uma granada pronta para explodir. Voltei para Curitiba e o trânsito da tarde estava caótico, mas eu não me importava. O rádio tocava uma música melancólica, mas eu estava assoviando. Ao chegar em casa, Ricardo já estava lá. Ele estava na sala, tomando um uísque e observando a maquete do cristal que ocupava o centro da mesa de jantar. Ele parecia um rei admirando seu reino. Onde você estava? Ele perguntou, sem tirar os olhos da maquete. A lavanderia ligou dizendo que você ainda não buscou meu terno. Tive um imprevisto no estúdio, Ricardo. Vou buscar agora, não se preocupe. Menti com uma facilidade que me assustou. Espero que o seu vestido seja à altura do evento. Os diretores da construtora estarão lá. É a minha noite de glória, Heloísa. Não quero nada, absolutamente nada fora do lugar. Caminhei até ele e coloquei a mão no seu ombro. Senti o músculo retesado sob o tecido caro da sua camisa. Ele era uma fraude. Um castelo de cartas esperando por um sopro. Nada vai estar fora do lugar, Ricardo. Eu te garanto que será uma noite inesquecível. Talvez a mais importante da sua carreira. Ele sorriu, satisfeito, e me puxou para um beijo rápido que eu recebi com o rosto de pedra. Ele não sentia a minha frieza, porque nunca se importou com o meu calor. Ele só se importava com o reflexo dele mesmo nos meus olhos. Naquela noite, enquanto ele dormia o sono dos justos, eu terminei o serviço. Conectei o HD de Helena ao meu laptop e fiz o upload final. A apresentação agora tinha um comando de tempo. Aos 10 minutos, logo após o slide sobre a inspiração autoral de Ricardo Alencar, o sistema faria uma transição automática para os documentos de Helena, provas irrefutáveis de plágio, e-mails de assédio moral e as datas originais que desmentiam cada palavra que ele diria no palco. Fechei o laptop com um clique suave. Fui até o armário e olhei para o vestido vermelho que eu tinha escondido atrás das minhas roupas de inverno. Ele brilhava na penumbra, como o sangue de uma ferida que finalmente ia ser exposta ao sol. Faltavam menos de 24 horas. O silêncio que Ricardo me impôs por 2 semanas tinha sido o maior erro da vida dele, porque no silêncio eu não apenas parei de cobrar, eu comecei a calcular. E a conta, para ele, chegaria com juros e correção monetária na frente de toda a alta sociedade de Curitiba. A sexta-feira amanheceu envolta em uma neblina densa, daquelas que transformam Curitiba em uma cidade fantasmagórica, onde os contornos dos prédios desaparecem e o som das buzinas parece vir de outra dimensão. Acordei antes do despertador, o que raramente acontecia. O silêncio no apartamento era absoluto, mas não era mais aquele silêncio pesado e opressor das 2 semanas em que Ricardo me ignorou. Era o silêncio que precede o disparo de largada. Eu me sentia estranhamente lúcida, como se cada célula do meu corpo estivesse operando em uma frequência de rádio perfeitamente sintonizada. Ricardo ainda dormia. Ele tinha o hábito de dormir de barriga para cima, com uma das mãos sobre a testa, uma pose de importância até mesmo na inconsciência. Olhei para ele por alguns minutos, observando o movimento rítmico do seu peito. Era fascinante e assustador como eu pude amar aquela casca vazia por tanto tempo, como eu pude confundir autoritarismo com proteção, como eu pude achar que o desprezo dele era apenas estresse de trabalho.
A neblina lá fora parecia estar se dissipando dentro de mim, revelando a paisagem árida do nosso relacionamento. Levantei-me sem fazer barulho e fui para a cozinha. Preparei meu próprio café, moendo os grãos manualmente, sentindo a resistência mecânica e o aroma forte que subia do moedor. Eu não queria o café perfeito dele hoje. Eu queria o meu. Tomei-o observando a rua lá embaixo. O movimento na Avenida Visconde de Guarapuava começava a aumentar. Pessoas indo trabalhar, vivendo suas vidas, sem ideia de que, em algumas horas, um dos grandes nomes daquela cidade seria desmascarado por uma designer que ele considerava insignificante. Por volta das 10 da manhã, Ricardo acordou, já em modo grande evento, e ele não falava, ele dava ordens. Heloísa, cadê o meu terno? Você conferiu se a camisa de seda está bem passada? Aquele pessoal da lavanderia às vezes deixa vincos no colarinho, ele disse, entrando na cozinha já com o celular no ouvido, gesticulando para que eu servisse café para ele. Eu servi. Fiz o papel da companheira dedicada. Pela última vez. Está tudo pronto, Ricardo. O terno está pendurado na porta do closet. A camisa está impecável. Ótimo. Vou passar a tarde no escritório resolvendo os últimos detalhes do buffet e da iluminação. O coquetel começa às 20 horas no Museu Oscar Niemeyer, no salão de eventos. Quero que você esteja pronta às 19h15. O motorista da construtora vai passar aqui para te buscar. Eu já estarei lá, recebendo os convidados de honra. Ele se aproximou e me deu um beijo rápido na testa. Foi um gesto mecânico, desprovido de qualquer calor real. Ele não me olhou nos olhos. Ele nunca olhava. Ele olhava através de mim, para o futuro glorioso que ele tinha construído com o trabalho de Helena e com o meu apoio emocional silencioso. Lembre-se, Heloísa, sobriedade. Quero que você exale classe, não atenção. Você é o meu braço direito hoje. Assim que ele saiu, a atmosfera do apartamento mudou. O ar pareceu ficar mais leve. Comecei o meu ritual de preparação, mas não era a preparação para um coquetel. Era a preparação para uma guerra. Fui para o banho e deixei a água quente relaxar meus músculos. Usei um sabonete de notas cítricas, algo que me despertasse. Saí do banho e encarei o espelho, que ainda estava embaçado. Limpei um pequeno círculo no vidro e olhei para a mulher ali, refletida. Eu não via mais a Heloísa acuada que chorava no escuro enquanto esperava uma mensagem que nunca vinha. Eu via uma estrategista. Passei a tarde cuidando de cada detalhe. Hidratei a pele, cuidei do cabelo, deixando-o em ondas clássicas e volumosas que caíam sobre os ombros. Mas o momento principal foi quando abri o armário e retirei o vestido vermelho. Ele era de uma seda pesada, que escorria pelas mãos como líquido. O corte era audacioso. Um decote profundo nas costas e uma fenda que revelava a perna de forma elegante, mas letal. Era o oposto da sobriedade que Ricardo exigira. Era um grito visual. Quando vesti a peça, senti o tecido frio contra a minha pele e um calafrio percorreu minha espinha. Eu calcei os saltos agulha pretos que me deixavam quase da altura de Ricardo. Olhei para a maleta do meu laptop, onde o arquivo final estava salvo em 3 pastas diferentes e em 2 pendrives de segurança. O plano estava todo ali, em código e imagem. O toque final foi o batom. Escolhi um vermelho tão intenso quanto o vestido. Um tom chamado Vingança Escarlate. Ironicamente, pintei os lábios com precisão milimétrica. Eu não era mais uma coadjuvante. Naquela noite, eu era a protagonista, a diretora e a juíza. Às 19h15, o interfone tocou. O motorista estava lá, embaixo. Peguei minha bolsa de mão, onde escondi o HD externo de Helena, e dei uma última olhada no apartamento. O cavalete na sala, com a pintura das chamas, parecia me observar. O trajeto até o MON, Museu Oscar Niemeyer, foi curto, mas pareceu durar uma eternidade. Curitiba brilhava sob as luzes da noite, e a estrutura icônica do olho de Niemeyer estava iluminada com cores douradas em homenagem ao evento. Ao descer do carro, o vento gelado da noite curitibana açoitou meu rosto, mas eu não senti frio. A adrenalina era um cobertor térmico. O salão de eventos estava deslumbrante. Lustres de cristal,
garçons desfilando com bandejas de champanhe francês e canapés de salmão, e o som suave de um quarteto de cordas tocando versões eruditas de clássicos do rock. Era o suprassumo da vaidade curitibana. Ricardo estava no centro de um círculo de homens de terno cinza, rindo alto, com uma taça de cristal na mão. Quando eu entrei, o círculo de conversa simplesmente parou. Eu senti os olhares. Não era apenas o vestido vermelho no mar de tons neutros, era a energia que eu emanava. Eu caminhava com uma confiança que Ricardo nunca tinha visto em mim. Ele se desculpou com os investidores e caminhou em minha direção. Seus olhos estavam injetados, uma mistura de raiva e desejo. Ele parou a poucos centímetros de mim, a voz baixa e sibilante para que ninguém ouvisse. O que você pensa que está fazendo, Heloísa? Eu te dei ordens claras. Esse vestido, você parece uma... Ele se calou, procurando uma palavra ofensiva o suficiente. Eu pareço uma mulher que não aceita mais ordens, Ricardo, respondi, mantendo um sorriso radiante para quem nos observava de longe. Você não disse que eu deveria estar impecável? Eu nunca me senti tão impecável em toda a minha vida. Ele apertou o meu braço com força, os dedos cravando na minha pele. Você vai pagar por essa rebeldia amanhã. Agora, comporte-se. Sorria e não abra a boca para falar de nada técnico. Vá para a mesa de som e verifique se o arquivo da apresentação está carregado. O técnico já está esperando. Com prazer, querido, eu disse, desprendendo-me do aperto dele com um movimento fluido. Eu mesma vou garantir que a apresentação comece no momento exato. Caminhei em direção à cabine técnica, sentindo o olhar furioso dele queimar minhas costas. O técnico, um rapaz jovem de óculos que parecia sobrecarregado, me cumprimentou com um aceno nervoso. Boa noite, sou a Heloísa, assistente do Dr. Ricardo. Ele pediu para eu dar o OK final no arquivo e inserir uma última atualização de design que terminamos agora. Eu disse, entregando o pendrive, com o meu sorriso mais convincente. Ah, tá claro. O Dr. Ricardo é muito exigente com essas coisas. Pode plugar aqui, por favor. Conectei o pendrive. Meus dedos tremeram por um segundo, mas apenas por um segundo. Vi a barra de carregamento avançar. 10%, 40%, 80%. Concluído. O vírus da verdade estava plantado no sistema. Tudo certo, eu disse ao técnico. Quando o Dr. Ricardo subir ao palco e disser, e agora, o futuro de Tício Curitiba, você dá o play, ok? Combinado, moça. Voltei para o salão. Ricardo estava agora conversando com o secretário de obras da cidade. Ele me lançou um olhar de triunfo, achando que eu tinha voltado à minha função de ajudante. Peguei uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. O líquido borbulhante e gelado desceu pela minha garganta, trazendo uma sensação de frescor. O mestre de cerimônias subiu ao palco e pediu: silêncio. As luzes do salão diminuíram, e um holofote seguiu Ricardo enquanto ele caminhava com passos largos e arrogantes até o microfone. Ele parecia um deus no topo do Olimpo de vidro que ele mesmo não tinha projetado. Senhoras e senhores, boa noite. A voz dele ecoou potente e segura. Hoje não celebramos apenas um edifício. Celebramos a visão, a audácia e o talento puramente autoral que move a arquitetura deste país. Eu me encostei em uma pilastra de mármore, no fundo do salão, e tomei mais um gole de champanhe. O tempo parecia ter congelado. Eu olhei para Ricardo e, por um breve momento, senti uma pontada de algo que poderia ser pena, se não fosse o fato de ele ter tentado me apagar. A contagem regressiva na minha cabeça começou. Ricardo continuava o seu discurso, falando sobre inspiração solitária e, noites em claro, desenhando cada viga. Ele estava prestes a dizer a frase de gatilho. E agora te apresento a vocês o futuro de Curitiba. As luzes se apagaram completamente. O enorme telão de LED atrás dele se iluminou com a imagem 3D do edifício Cristal. Os aplausos começaram, mas durariam pouco. Eu fechei os olhos por um segundo e imaginei o rosto de Helena. Imaginei o silêncio de Ricardo sendo devolvido a ele em forma de grito. O telão de LED, uma parede de luz de quase 10 metros de largura, iluminou o salão com a imagem majestosa do edifício Cristal. Por alguns segundos,
A plateia ficou em silêncio, hipnotizada pela computação gráfica que mostrava o sol refletindo nas janelas espelhadas da torre. Ricardo, parado à frente daquela projeção, parecia maior do que a própria vida. Ele abriu os braços, um gesto de messias da arquitetura moderna, e o sorriso em seu rosto era a personificação da arrogância satisfeita. Eu, encostada na pilastra de mármore frio, apertei a taça de champanhe entre os dedos. O cristal da taça parecia pulsar junto com o meu coração. Então, o primeiro glitch aconteceu. A imagem perfeita do edifício tremeu. Uma linha horizontal de estática cortou a tela, e um ruído seco de interferência ecoou pelas caixas de som de última geração, silenciando o quarteto de cordas que tentava retomar a música. Ricardo franziu o senho, lançando um olhar de soslaio para a cabine técnica, onde o rapaz de óculos lutava desesperadamente com o console. Ele tentou disfarçar, pigarreando e voltando-se para o público. Problemas técnicos, ele riu. Um som nervoso que não chegou aos olhos. O futuro é digital, mas às vezes ele decide nos pregar peças. Ele não teve tempo de terminar a frase. A imagem do edifício cristal desapareceu, substituída por um fundo branco e austero. No centro, em letras garrafais pretas, surgiu uma frase: a verdade por trás da estrutura. O salão, que antes murmurava em aprovação, mergulhou em um silêncio sepulcral. O único som era o zumbido constante dos aparelhos de ar-condicionado e o bater rítmico de um leque de alguma senhora na primeira fila. Senti o cheiro de ozônio vindo dos equipamentos eletrônicos e o perfume floral exagerado da mulher ao meu lado, que parou, de levar o canapé à boca. O slide mudou automaticamente. Agora, a tela exibia uma série de fotos datadas de 5 anos atrás. Eram fotos de uma maquete de papel, rudimentar, mas com a exata geometria inovadora do cristal. Ao lado, prints de e-mails enviados de uma conta pessoal para o e-mail institucional de Ricardo. O assunto: minha tese de graduação, Helena Vasconcelos. O conteúdo do e-mail, ampliado para que todos pudessem ler, só dizia: Ricardo, aqui estão os cálculos estruturais que você pediu para revisar. Por favor, lembre-se que este é o trabalho da minha vida. Fico feliz que queira me ajudar a apresentá-lo ao mercado. A resposta de Ricardo, logo abaixo, era curta e letal. Excelente, Helena. Mas você sabe que, como mulher e recém-formada, ninguém vai levar isso a sério se o nome no projeto for o seu. Deixe que eu cuido da fachada. O mérito será nosso. Ouviu-se um suspiro coletivo. Era o som de centenas de pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo. Ricardo ficou estático. A luz branca do telão projetava sua sombra de forma distorcida sobre o palco, fazendo-o parecer um monstro alongado e disforme. Ele tentou se mover, mas seus pés pareciam colados ao chão. Sua pele, antes bronzeada e vibrante, adquiriu um tom cinzento, quase da cor do cimento que ele tanto exaltava. — O que é isso? — gritou alguém do fundo do salão. — Isso é um plágio? Ricardo finalmente recuperou a voz, mas ela saiu fina, esganiçada. — Isso é um ataque, um hacker. Alguém está tentando sabotar a minha carreira com montagens baratas. Técnico, desligue isso agora. Mas o técnico, instruído por mim e pelo script que eu havia criado, não conseguia desligar. O sistema estava em um loop de segurança. O próximo slide foi o golpe final. Eram os registros do Conselho de Arquitetura que Helena havia me dado, mostrando que Ricardo havia tentado apagar o nome dela de todos os registros oficiais através de processos judiciais de assédio e intimidação. E, para finalizar, uma gravação de áudio começou a tocar. Era a voz de Ricardo, gravada secretamente por Helena meses antes dela ser expulsa da sociedade. — Escuta aqui, Helena. Ninguém quer saber de onde veio a ideia. Eu sou o rosto. Eu sou o poder. Você é só uma formiga que eu posso esmagar. Se você abrir a boca, eu acabo com você em Curitiba. Você nunca mais vai desenhar nem uma casinha de cachorro nesta cidade. A voz dele, carregada de um desprezo visceral, preencheu o luxuoso salão do Museu Oscar Niemeyer. Era a mesma voz que, 2 semanas atrás, me disse: de agora em diante, eu decido quando nos vemos. A máscara não tinha apenas caído. Ela tinha sido pulverizada.
Ricardo girou o corpo, os olhos frenéticos procurando por um culpado. E então, ele me viu. Eu estava ali, calmamente segurando minha taça de champanhe, o vestido vermelho brilhando sob as luzes de emergência que começaram a piscar. Eu não desviei o olhar. Eu sustentei o contato visual com uma frieza que eu não sabia que possuía. Naquele momento, eu não era mais a namorada que aceitava o silêncio. Eu era o próprio silêncio, denso e intransigente, que ele tanto gostava de impor aos outros. Ele começou a caminhar em minha direção, tropeçando nos cabos que cruzavam o palco. Os investidores, homens que até 10 minutos atrás o chamavam de gênio, agora se afastavam como se ele estivesse infectado com uma praga. O secretário de obras tinha o rosto vermelho de fúria e vergonha. Heloísa, ele rosnou, chegando perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro de uísque e suor frio. Foi você, sua cadela. Você destruiu tudo. Ele levantou a mão, talvez para me agredir, talvez para tentar arrancar o pendrive que ele achava que ainda estava comigo. Mas antes que ele pudesse encostar em mim, 2 seguranças do evento, que já haviam sido alertados pelo tumulto, o seguraram pelos braços. Senhor, por favor, acompanhe-nos para fora, disse um dos seguranças. Um homem, alto de expressão impassível. Vocês não sabem quem eu sou. Ricardo gritava, debatendo-se enquanto era arrastado pelo corredor central. Eu sou o arquiteto deste edifício. Eu sou Ricardo Alencar. Heloísa, você vai se arrepender. Eu vou te caçar. Eu vou acabar com a sua vida. A voz dele foi ficando mais distante à medida que ele era removido do salão. As pessoas começaram a falar todas ao mesmo tempo. Jornalistas de colunas sociais sacaram seus celulares, filmando a cena. As luzes dos flashes disparando como metralhadoras sobre o herói caído. O edifício cristal, no telão, agora estava manchado com uma sobreposição de texto que eu havia preparado por último. Justiça para Helena Vasconcelos. Senti um toque suave no meu ombro. Era Tainá. Ela tinha chegado há pouco e estava com os olhos brilhando. Você conseguiu, Zelô. Você não apenas o deixou, você o enterrou. Eu não o enterrei, Tainá, respondi, sentindo uma exaustão súbita, mas gratificante, tomar conta de mim. Ele construiu a própria cova. Eu apenas acendi a luz para que todos vissem o buraco. Olhei para a minha mão e percebi que ela ainda tremia levemente. Mas não era de medo. Era a descarga de adrenalina de quem finalmente respirou após anos de asfixia. Tomei o último gole de champanhe e coloquei a taça vazia em uma bandeja que passava. O sabor era de liberdade. Mas eu sabia que a noite ainda não tinha acabado. A vingança pública estava completa, mas o acerto de contas pessoal, aquele que acontece entre as 4 paredes da consciência e da realidade, ainda precisava de um fechamento. Ricardo estava fora do salão, mas as malas dele ainda estavam no meu apartamento, e o meu nome ainda estava ligado ao dele em muitos papéis. Vamos embora, Tainá, eu disse. Tenho um apartamento para limpar, e não estou falando de poeira. Saímos do museu sob a chuva fina de Curitiba, que agora parecia lavar a alma da cidade. Enquanto o motorista de aplicativo nos levava de volta para o batel, eu olhei para o meu reflexo no vidro embaçado do carro. O batom vermelho ainda estava perfeito. Eu não tinha derramado uma única lágrima. Ricardo achou que podia controlar o tempo e as pessoas através do silêncio. Ele só esqueceu que o silêncio é o lugar onde os planos mais perfeitos são cultivados. E o meu plano havia florescido em um incêndio que ele nunca seria capaz de apagar. O silêncio do meu apartamento, quando abri a porta naquela noite, era diferente. Não era o vácuo gelado de quando Ricardo me ignorava. Era um silêncio de página em branco, de uma casa que acabara de ser exorcizada. A luz amarelada do corredor projetava minha sombra no chão de madeira e, pela primeira vez em anos, eu não senti que precisava pedir licença para entrar no meu próprio lar. Joguei as chaves sobre o aparador e ouvi o tilintar do metal. O som parecia uma música. Tainá entrou logo atrás de mim, fechando a porta com um suspiro de alívio. Ela começou a tirar os sapatos de salto, massageando os pés. Elô, você tem noção do que acabou de fazer? Ela perguntou, a voz ainda carregada com a adrenalina. Do evento. Amanhã o nome do Ricardo Alencar vai estar em todos os portais de notícias, e não vai ser na coluna de arquitetura.
Vai ser na de crimes e escândalos. Eu só devolvi a ele o que ele me deu, Tainá, respondi, caminhando até a cozinha. Ele me deu silêncio e desprezo. Eu dei a ele a verdade, nua e crua. Abri uma garrafa de vinho que guardava para uma ocasião especial. Ricardo sempre dizia que aquele vinho era complexo, demais para o meu paladar pouco treinado. Servi 2 taças. O líquido rubi brilhava sob a luz da cozinha. Tomei um gole longo, sentindo o sabor frutado e a adstringência que limpava o resto de amargura que ainda restava na minha boca. Mas eu não tive muito tempo para celebrar. Cerca de 40 minutos depois, o interfone tocou de forma insistente. Um toque longo, agressivo. Eu sabia quem era. Deixa que eu atendo, Tainá disse, já se levantando com os punhos cerrados. Não, essa conta é minha, Tainá, pode ficar aqui. Se ele passar do limite, você chama a polícia. Mas eu preciso olhar nos olhos dele uma última vez fora daquele palco. Fui até o hall e abri a porta. Ricardo estava patético. O terno italiano de $3.000 estava amarrotado, a gravata frouxa e o cabelo, sempre impecável, caía desordenado sobre a testa suada. Ele cheirava a fracasso e ao uísque que provavelmente bebeu escondido no carro após ser expulso. Onde estão as minhas coisas? Ele rugiu, tentando entrar, mas eu barrei a passagem com o corpo. Suas coisas estão onde deveriam estar, Ricardo. No lixo e em sacos plásticos no corredor de serviço. Respondi, mantendo a calma que o levava à loucura. Você não mora mais aqui. Você nunca morou de verdade. Você só ocupou espaço. Você não tem o direito. Plessis gritou, e a veia no seu pescoço saltou. Eu vou te processar. Eu vou destruir sua carreira. Você sabe quem eu conheço nesta cidade? Eu tenho contatos no CAU, na prefeitura, na imprensa. Dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Eu era quase da altura dele com aqueles saltos, e não recuei 1 milímetro. Seus contatos estão todos assistindo ao vídeo do seu discurso agora, Ricardo. A Helena já entrou com a ação de reintegração de posse intelectual. Os e-mails que eu expus são provas irrefutáveis de assédio e plágio. Amanhã, a construtora do edifício Cristal vai rescindir o seu contrato por quebra de ética. Você não tem mais carreira para destruir a minha. Você é um fantasma, Ricardo. E fantasmas não podem ferir ninguém. Ele tentou levantar a mão, um gesto impulsivo de agressão, mas parou no ar quando viu Tainá aparecer atrás de mim com o celular. Na mão, gravando tudo. Ele percebeu que a sua era de impunidade tinha acabado. O mundo não era mais o seu playground particular. Eu te odiei desde o primeiro dia, ele sibilou, as lágrimas de raiva começando a escorrer. Você era só uma garota medíocre que eu tentei lapidar. Não, Ricardo, eu disse com uma voz tão fria que o fez estremecer. Eu era o espelho que você tinha medo de encarar, porque no fundo, você sempre soube que o gênio da relação era a mulher que você tentou apagar. Agora saia. Fechei a porta na cara dele. O som da tranca girando foi o ponto final de um capítulo de 3 anos de dor. Ouvi-o esmurrar a porta uma vez, gritar alguns insultos sem nexo e, finalmente, o som dos seus passos se afastando pelo corredor. As semanas seguintes foram um turbilhão. Curitiba, como toda cidade grande com alma de interior, ferveu com o escândalo. Ricardo foi formalmente indiciado. Helena Vasconcelos, com a ajuda de um advogado que Tainá e eu encontramos, conseguiu uma liminar que paralisou as obras do Cristal até que o nome dela fosse devidamente creditado como arquiteta-chefe e autora do projeto. Eu fiz a maior limpeza da minha vida. Vendi o sofá que ele escolheu, pintei as paredes brancas de um tom de terra que me trazia paz e enchi a sala de plantas. Orquídeas, jiboias e uma enorme costela de Adão que parecia abraçar o ambiente. O cheiro de tinta fresca e terra molhada substituiu o perfume amadeirado dele. 3 meses depois, eu estava sentada em um café no Largo da Ordem, observando o movimento das pessoas nas pedras de Petit Pavé. O sol de outono dourava as fachadas dos casarões históricos. Senti uma presença ao meu lado e sorri antes mesmo de ver quem era. Você está com uma cara ótima, Heloísa, disse. Helena, sentando-se à minha frente. Ela estava diferente.
O rosto manchado de poeira da oficina de móveis dera lugar a uma expressão de serenidade e poder. Ela segurava uma pasta de couro. As notícias são boas? Perguntei. Melhores do que eu esperava. A construtora aceitou o acordo. Eles vão pagar todas as indenizações retroativas e o meu nome já está na placa oficial do canteiro de obras. E tem mais. Eles precisam de um novo projeto de design de interiores para as áreas comuns. Um projeto que converse com a estrutura orgânica que eu criei. Ela abriu a pasta e retirou um contrato. Eu disse a eles que só aceito se a designer-chefe for uma mulher que entende de estrutura tanto quanto eu. O que você acha, Zelô? E Vasconcelos and Design? Senti meus olhos marejarem, mas desta vez era de alegria. Peguei a caneta da mão dela, mas antes de assinar, olhei para o horizonte, onde a torre de vidro do edifício Cristal podia ser vista, brilhando ao longe. Acho que o futuro de Curitiba finalmente começou, respondi. Naquela tarde, voltei para casa a pé. Caminhei pelas ruas do Batel, sentindo o vento frio no rosto, mas meu coração estava aquecido. Passei por uma vitrine e vi o meu reflexo. Eu não usava mais o vestido vermelho de vingança, nem o batom chamativo. Eu usava um casaco confortável, um sorriso genuíno e um olhar que já não procurava aprovação em ninguém. Ricardo tentou me ensinar que o silêncio era uma forma de poder. Ele estava certo, mas do jeito errado. O silêncio não é uma ferramenta de opressão. É o espaço onde a gente se reconecta com a própria força. É o intervalo entre a dor e a superação. Entrei no meu apartamento, larguei a bolsa e fui direto para o meu cavalete. A tela, que antes tinha chamas, agora estava sendo coberta por flores de ipê amarelo, vibrantes e resistentes, que nascem mesmo no inverno mais rigoroso. Peguei o pincel e mergulhei na tinta. Eu não era mais a namorada de ninguém, a assistente de ninguém, o troféu de ninguém. Eu era Heloísa. E a minha história estava apenas começando, narrada com a minha própria voz, no tempo que eu decidi que era o meu.